estamos chegando com um programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Daniel Maria, que é gerente-geral de relação com o investidor do Banco do Brasil. O último da lista dos grandes bancos listados na B3 a divulgar os resultados do segundo trimestre de 2021. E olha, o Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de mais de 5 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano, ou seja, 52,5% superior aos 3,3 bilhões de reais reportados no mesmo período do ano passado. O resultado também ficou 2,5% acima do ganho reportado nos primeiros 3 meses desse ano. O que eles fizeram nesse período? Quais as expectativas do Banco do Brasil para esse semestre? É o que nós vamos saber a partir de agora. O Banco do Brasil foi o primeiro banco do país e hoje é a maior instituição financeira do Brasil. A marca do banco é uma das mais conhecidas e valorizadas pelos brasileiros que reconhecem nele um ambiente de confiança, solidez, credibilidade, segurança e modernidade. O banco tem uma atuação competitiva nos mercados em que atua e, por isso, é uma companhia lucrativa alinhada a valores sociais. Um dos diferenciais da empresa é a vocação do BB para políticas públicas com foco no desenvolvimento sustentável do país e no interesse comunitário. Uma ferramenta importante para aperfeiçoar economias locais, gerar trabalho e garantir renda de forma sustentável, inclusiva e participativa. Para assegurar as posições de liderança, o Banco do Brasil atua em todos os setores do mercado financeiro, desde o bancário, passando por cartões, administração de recursos de terceiros, seguros, previdência e capitalização, até o mercado de capitais. Mas antes da gente bater esse papo aí com o Daniel Maria, gerente-geral de relação com o investidor aí do Banco do Brasil, eu quero trazer ele, o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro de todos os dias aqui no BMC Business. Alex, vamos começar essa semana então falando aí com um dos bancos, né, um dos bancões da B3, que aliás, se saiu muito bem aí nesse segundo trimestre, né, Alex? É isso aí, Débora, recuperando, né, da crise do ano passado, né, dos grandes bancos, né, ou seja, aumento aí de PDD, agora a gente está vendo aí principalmente aumento da carteira de crédito, né, diminuição de inadimplência, aumento da taxa básica de juros, né, digitalização também em seus processos, isso que a gente vai falar, uma das pautas, né, de diversos assuntos, né, Débora, que a gente vai comentar hoje do Banco do Brasil, acho que assunto aqui não falta, né? Pois é. A gente também vai falar mais aqui, né, de empresas, hoje também trazendo os números de Ambipar, CIA e Marisa. Mas agora, para poder a gente entender melhor, Alex, os números do Banco do Brasil, saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos lá, vamos conversar com o Daniel Maria, que é gerente de relação com o investidor do Banco do Brasil, já está aqui ao vivo comigo. Seja muito bem-vindo ao BMC Business, Daniel. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, Débora. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, obrigado por me chamar. Nós que agradecemos aqui a disponibilidade de vir aqui, explicar um pouquinho aí pra gente do Banco do Brasil, né, do que aconteceu nesse trimestre, das expectativas. Mas antes, para poder a gente começar o nosso papo, né, eu queria começar com a visão macro de vocês a respeito do setor financeiro. Quais as expectativas de vocês aí no curto, médio, longo prazo? Tá ótimo, Débora. Bom, a nossa projeção para PIB para 21 e 22 está muito alinhado com o que a gente está vendo de consenso do mercado. Saiu até nessa manhã a pesquisa Focus essa semana que mostra um crescimento de 5,7% para esse ano e 2% para o ano que vem. Então é um pouco da nossa visão também. Nós publicamos anualmente as nossas projeções dos principais linhas de resultado, que é o nosso guidance, né? O nosso guidance, a gente está esperando para esse ano um crescimento da carteira de crédito da ordem de 8% a 12%. E quando nós olhamos o crescimento previsto para o mercado de crédito para esse ano, está na casa de 12%, então muito em linha com o crescimento do sistema como um todo. Tá? É verdade que quando nós olhamos a composição desse guidance, as duas principais alavancas do crescimento vêm basicamente do crescimento de varejo, né, que nós chamamos aqui na forma como nós consolidamos os empréstimos para pessoas físicas e para empresas de até 200 milhões de faturamento, que no nosso guidance a gente mostra
uma previsão de crescimento entre 9% a 13%, né? E agronegócio, que inclusive nós fizemos uma revisão do nosso guidance, inclusive esperando um crescimento um pouco mais forte, que agora está entre 11% e 15%. Né? Para esse ano e para 2022, eu acho que um aspecto bastante relevante que está implícito nessa visão é o aumento da vacinação em massa da população. Isso, de certa forma, reduz ou aumenta a probabilidade de redução do distanciamento social. Então, isso você acaba tendo um impacto positivo na economia como um todo. Né? Isso falando mais do curto prazo. Como eu falei, o nosso guidance ele é anual, então eu não tenho previsões públicas ainda com relação a 2022. Quando a gente fala do médio e do longo prazo, talvez seja interessante nós falarmos em termos de tendências. Primeiro, o mercado financeiro ele passa por profundas transformações, né, na indústria financeira, isso até pela própria dinâmica que o Banco Central vem trazendo para o sistema como um todo, com inovações, com o próprio sistema de pagamentos instantâneos, com PIX, com o Open Banking, né, que nós entramos na segunda fase. Então, tudo isso leva a uma mudança significativa no ambiente competitivo. E o que o banco vem fazendo? O banco, ciente desses movimentos, já há algum tempo vem trabalhando e com uma série de medidas se preparando para um ambiente competitivo diferente, né, com instituições e players diferentes. Né? Por exemplo, muito antes de se falar em Open Banking, em 2017, a gente já vinha trabalhando com APIs. E a API ela é importantíssima porque é a forma como você dá para linkar o nosso ecossistema com outros ecossistemas. Então, muito antes disso ser um tema recorrente, a gente já vinha desenvolvendo isso, que mostra um pouco da forma como a gente olha esse futuro competitivo e como a gente está se preparando. Esse é um exemplo, a gente tem muita coisa que estamos desenvolvendo, tanto na parte de inteligência artificial, analytics, tratamento de dados, inovação como um todo. Né? Então, quer dizer, qual que é a história para a visão de médio prazo? Um mercado com profundas transformações, só que o banco também se transformando e tendo um papel relevante nesse mercado que a gente vê, nessa visão de futuro que nós temos de mercado. Perfeito, Daniel. Pode explicar um pouquinho mais, só para caso, claro, o Banco do Brasil é um dos maiores bancos da América Latina, mas caso alguém ainda não conheça muito bem detalhadamente o modelo de negócio de vocês, pode explicar um pouco sobre o segmento de clientes do Banco do Brasil? Também, claro, o modelo de negócio, você já deu aí alguns guidances aí de alguns setores do banco, mas se você puder explicar melhor só para que quem porventura ainda não entenda exatamente o que é Banco do Brasil, a dimensão, né, do Banco do Brasil, então fica aqui para você explicar esse bancão aqui para a gente. Não, perfeito. Bom, como vocês falaram logo no início, o Banco do Brasil é uma instituição com mais de 200 anos, ele faz parte de boa parte da história econômica e financeira do país. Uma curiosidade, ele foi a primeira instituição a ser listada em bolsa, ele nasceu junto com a bolsa, praticamente, isso lá no começo do século XX. Hoje, o Banco do Brasil é o único banco listado na bolsa no novo mercado. Né? E o novo mercado ele é importante porque ele traz os maiores e as principais práticas de governança corporativa com respeito para os minoritários e coisas do tipo. Tá? O Banco do Brasil ele tem um modelo de banco universal. O que significa isso? Ele atua em diversos segmentos. Tá? O segmento de crédito é um segmento importante, nós temos por volta de 16% do market share de crédito no país. O segmento de seguros também é um segmento importante. Nós atuamos por meio de uma empresa também listada em bolsa, que é a BB Seguros. Nós temos 66% dessa empresa e ela ocupa posições relevantes em diversos segmentos onde ela atua. Nós temos nas mãos a maior gestora de recursos do país. Nós atingimos recentemente 1,3 bilhão de recursos sob gestão. Isso dá basicamente 24% de market share de um mercado extremamente competitivo, que é o mercado de gestão de recursos. Mercado de capitais, como vocês observaram, por meio da parceria que nós temos com o BS, ou BSBB, joint venture, meios de pagamentos, cartões e assim por diante. Né? O banco ele tem 75 milhões de clientes, né? Mais de 75 milhões de clientes, mais de 40 milhões de contas correntes. Ela tem uma carteira de 766 bilhões de crédito e a carteira diz muito de como que está distribuído. Nós temos basicamente 1/3 dessa carteira com pessoa física, 1/3 com pessoa jurídica e 1/3 com agronegócios. Aí a gente já começa a entrar num aspecto único do banco,
que é a participação do agronegócios. Tá? Um outro aspecto que eu acho que é bastante relevante, que vocês mencionaram no começo, é a preocupação e o engajamento do banco em termos de sustentabilidade empresarial. Hoje nós temos uma carteira de 256 bilhões, que ela é classificada uma carteira com impacto positivo social ou ambiental. Inclusive, nós fazemos essa avaliação dessa carteira por meio de uma empresa, de uma terceira parte. Né? Isso representa 30% da carteira de crédito do banco. Isso, inclusive, em informações comparáveis internacionalmente, é um número bastante representativo. Então, o modelo de negócios do banco é calcado numa gestão sofisticada de relacionamento com seus clientes, tá? E gestão das suas necessidades financeiras. Tá? Por onde passa essa gestão de relacionamento? Eu conseguir entender, eu como banco, conseguir entender melhor quais são os diferentes perfis, quais são as suas preferências, os seus momentos de vida, né? E tudo isso é uma transformação que a gente vem aprimorando por meio da tecnologia. Né? Uma outra característica, eu acho, do modelo de negócio do Banco do Brasil é uma integração entre o digital. Nós temos uma participação bastante relevante, 90% das nossas operações são feitas pelos canais digitais, né, com uma integração com os canais físicos. Hoje nós estamos presentes na maior parte dos municípios do país. Tá? E isso, a parte da inovação, principalmente nesse processo de integração e outros canais que a gente vem fazendo para a expansão da nossa capilaridade digital. Então, por exemplo, hoje já é possível, além de todas as operações que se faz via app, é possível se fazer operações via WhatsApp, via Google, né, por conta de soluções que a gente vem trazendo, inclusive soluções de atendimento, né, utilizando inteligência artificial por meio desses canais. Nós temos, só para dar um pouquinho dessa dimensão, nós temos 22 milhões de pessoas que usam pelo menos uma vez as nossas plataformas digitais, pelo menos uma vez por mês. Tá? E em junho nós batemos um recorde interno, nós chegamos a mais de 8,7 milhões de usuários usando a nossa plataforma, o nosso app, num dia. Tá? Então isso mostra essa integração do digital, sendo um banco que permite o atendimento do digital com o físico, de um banco que permite o atendimento dos seus clientes nos diversos canais e integrando esses canais. Esse acaba sendo um ponto forte do nosso modelo de negócios. Aliás, o banco, isso aí já deixa até um gancho aqui para a minha próxima pergunta, que seria assim, claro que a gente não tem como descartar essa questão do atual cenário da pandemia da Covid-19, né? Então, a minha próxima pergunta seria justamente sobre quais atitudes vocês tomaram para poder conseguir manter essa relação próxima aí ao cliente, né? Então, assim, vocês já vinham com essa questão do digital no Banco do Brasil, mas mudou alguma coisa durante essa questão da pandemia? Vocês investiram um pouco mais nisso, encontraram outras ferramentas, outros meios? O que vocês fizeram, têm feito? O que veio para ficar, né, nesse período para poder manter esse contato próximo ao cliente? Perfeito, Débora. Eu acho que tem, primeiro, uma questão comportamental, que a pandemia acabou acelerando o uso e as pessoas se acostumando com a questão do digital. Nós tínhamos esses canais preparados antes e a pandemia, a própria limitação ou distanciamento social acabou estimulando o uso do grupamento que tinha algum tipo de restrição. Algum exemplo disso? Antes da pandemia, nós tínhamos por volta de 74% ou 75% das nossas operações feitas pelos canais digitais. Né? Hoje nós temos 90% e esses números vêm crescendo. Né? Uma outra forma que eu acho que é interessante é quando nós medimos a maturidade digital dos nossos clientes. É um modelo proprietário que nós identificamos diversos grupamentos de clientes. E a gente vê o grupamento de maior maturidade crescendo. Né? Então, acho que esses são pontos que certamente são efeitos secundários do efeito da pandemia. Mas, falando da pandemia especificamente, eu acho que teve um processo que foi bastante importante para o banco, que nós entendemos que, principalmente nos momentos desafiadores, o momento é de estar próximo dos clientes. Tá? E a nossa estrutura permite isso. Tá? Então, o primeiro aspecto foi suporte aos clientes, né? Seja por crédito, seja por adequação do fluxo de caixa, seja por dar soluções digitais ou soluções para atendimento dos clientes. Logo no início da pandemia, o que nós fizemos? Nós mapeamos
os diversos grupamentos dos nossos clientes e verificamos como que eles poderiam ser afetados pelos impactos da pandemia. E a partir daí a gente começou a tomar medidas de prorrogação de crédito, de acompanhamento desses clientes, né? Nós chegamos a prorrogar 130 bilhões, eu estou falando do volume, não de parcelas, ou seja, do crédito total, né? E esse volume ele vem decaindo, né? Ele deve estar na casa de 90 bilhões, 94 bilhões, que foi o número que nós publicamos em junho. E o que aconteceu nesse processo? Você verifica que as operações voltaram a ser pagas, ou seja, esse processo foi importante para dar suporte aos clientes, foi importante para criar ainda mais esse relacionamento, e principalmente no final nós queremos que nossos clientes andem bem, né, para que toda a organização e toda a sociedade ande bem também. Tá? Associado a isso, nós também fizemos alguns processos de suporte, de crédito suporte ou repasse de algumas linhas específicas. Aí o caso do CGPE, algumas linhas de capital de giro, o próprio Pronamp, que é aquela linha com garantia do governo federal para uma parte, o próprio caso do PESE para folha de pagamento. Se eu somar, em 2020, foram 19 bilhões de linhas que foram colocadas, e nessa nova versão que foi lançada no Pronamp, que nós desembolsamos agora em julho, foram mais 7 bilhões de operações que nós fizemos. Então, isso mostra o apoio da instituição ao crédito. Tá? Na parte do atendimento, né, eu acho que aí também tem alguns pontos que são bastante interessantes, porque várias soluções, rapidamente nós trouxemos soluções digitais. Então, por exemplo, o cliente precisava de uma prorrogação, só que nós não queríamos, até para a segurança do cliente, que ele viesse para a agência. Então, nós criamos mecanismos que ele poderia fazer essas prorrogações todas pelo app, todas pela internet, que nós colocamos rapidamente em produção. Tá? Então, quer dizer, todo esse processo, eu acho que ele é importante, que ele mostra muito esse suporte e essa preocupação. E também, olhando para dentro, que eu acho que um importante stakeholder, um importante público de relacionamento são os próprios funcionários do banco. Nós colocamos em boa parte dos funcionários em atendimento remoto, né, utilizando home office, utilizando mecanismos para isso, né, para suportar esses clientes, inclusive crescendo o atendimento via mídias sociais, via WhatsApp. Né? Nós tivemos mais de 20 milhões de atendimentos nesse último trimestre, feito via WhatsApp. E aí, era uma ferramenta que nós tínhamos antes, o uso de inteligência artificial para isso. É verdade que isso dá escala para você conseguir atender e dá consistência para esse processo. Tá? Então, isso mostra um pouquinho de algumas medidas que nós fizemos para suporte da pandemia e também que foram fundamentais de novo, para suportar os clientes para passar por esse momento. Perfeito. Daniel, eu já quero começar a trazer algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando, começando aqui pelo que sempre a preferência a gente tenta dar aqui para ele, já que a gente quer sempre estreitar essa relação aqui da companhia com os investidores. O Helder está trazendo a seguinte pergunta. Pergunta para o Daniel, bom, o Banco do Brasil tem um controle do BB Américas. Algum dia será possível que os clientes do Banco do Brasil daqui do Brasil tenham uma conta no exterior por aqui? Na verdade, hoje já é possível que você abra uma conta no BB Américas. Isso é uma possibilidade que é possível que você abra essa conta no BB Américas. Né? Isso tem uma demanda como é que se fala, de produtos dessa natureza, até mesmo por isso que foi feito o investimento lá nos Estados Unidos. Né? Você observa até mesmo uma preocupação do Banco Central em um pouco mais de flexibilidade em contas, até mesmo na conversão do real como moeda conversível. Nós estamos, de novo, atentos a todos esses movimentos, e a nossa ideia, Débora, é como dar um atendimento completo para os nossos clientes, né, de forma que você consiga seguir as suas demandas, seguir os seus hábitos de consumo. Tá? Então, hoje já é possível a abertura de contas lá no exterior por meio do BB Américas. Perfeito. O MPK está perguntando o seguinte, se puder perguntar para o Daniel,
O que o Banco do Brasil pode fazer para proteger o seu negócio em Cielo? O valor está derretendo dia após dia e não vemos defesa. Olha, efetivamente, a adquirência, nós entendemos que é alguma coisa core para o Banco do Brasil. Tá? E, efetivamente, nós olhamos esse processo com muita atenção junto com os nossos acionistas do negócio. Tá? Você tem mudanças significativas na indústria como um todo, né? Então isso vem acontecendo, teve uma mudança em maiores competidores nesse mercado. A gente suporta a administração da Cielo, né? A Cielo tem um market share importante de mercado, a Cielo tem feito medidas para aumentar a eficiência, né? E nós estamos próximos aos nossos, aos nossos sócios da empresa, para justamente estimular esse negócio e crescer, porque nós entendemos que é uma coisa, que é um negócio core para o Banco do Brasil. Perfeito, Daniel. O Daniel Pagnin está perguntando assim: o Banco do Brasil possui algum planejamento para diminuir as taxas de administração dos fundos de ações? Olha, o banco tem fundos de ações bastante competitivos. Tá? Então, esse é um processo. Quando você olha, inclusive, a captação líquida dos fundos multimercado, foram basicamente 3 vezes a captação do sistema, em crescimento percentual. Tá? Então, o banco, o que ele faz? Ele tem um portfólio bastante amplo de produtos, seguindo as tendências do mercado. O que nós observamos no negócio de asset, basicamente você tem uma redução das FIIs dos produtos tradicionais, né, e uma migração para produtos de maior valor agregado, que tem taxa de performance e tudo mais. Tá? Então, o portfólio de produtos que o Banco do Brasil trabalha é exatamente de novo, o que tem de melhor, né, no mercado, inclusive com a possibilidade de você trazer eu digo, uma plataforma aberta, de uma forma fazendo curadoria, trazendo alguns fundos de terceiro para oferecer para os nossos clientes. Perfeito. Daniel, está nos planos aí, está no planejamento, né, do Banco do Brasil, vender a participação do Banco Patagônia? É uma pergunta do Vinícius Portelo. O plano, como que o Banco do Brasil vem olhando para os seus negócios? Tá? Isso já há algum tempo a gente vem conversando com o mercado. O nosso objetivo é basicamente reavaliar todos os nossos negócios e verificar como que eu posso posicionar esse negócio. O que a gente considera que não é core, né, a gente pode avaliar um desinvestimento. Então, deixa eu te dar um exemplo. O Banco do Brasil tinha participação numa empresa de distribuição de energia elétrica, né, claramente não é core. Nós fizemos o desinvestimento desse negócio, como nós fizemos em alguns outros. Por exemplo, participação em seguro de crédito à exportação e outros negócios desse tipo. Né? Para os outros negócios, o que a gente vem fazendo? Nós estamos olhando para esses negócios e verificando qual a melhor forma, qual o melhor arranjo para você trabalhar nesses mercados. O Banco Patagônia é um banco extremamente eficiente, né, quando você compara com seus pares na Argentina. O Banco Patagônia, o mesmo processo de digitalização que nós fazemos no Brasil, nós fazemos também na Argentina. Né? Não tem nada decidido nesse momento a respeito do Banco Patagônia, né? Mas o nosso objetivo é quando você, até mesmo que se tivesse, nós traríamos ao mercado, e nosso objetivo é avaliar esses modelos de negócio para verificar algumas alternativas que nós teríamos, até mesmo se vale a pena você, de repente, ter um outro tipo de arranjo, reinvestir esses recursos em algum outro negócio. Mas nós não temos nada definido. O que acontece, como qualquer empresa, a gente reavalia o nosso portfólio de investimentos de forma constante. Maravilha. Daniel, quando analisamos o índice de eficiência do banco, a gente observa, né, o mesmo patamar de um ano atrás, porém uma melhoria aí de 20 basis points, né, quando comparado ao trimestre anterior. Você poderia comentar quais foram as estratégias tomadas aí para conseguir chegar aí nessa melhora? Tá bom. Bom, Débora, os índices de eficiência, a melhor forma de olhar para eles é muitas vezes numa série mais longa, até mesmo porque você pode ter volatilidade trimestre a trimestre por conta de sazonalidade. Tá? Eu acho que alguns aspectos importantes que mostram muito como a gente vem trabalhando a questão da eficiência operacional e o compromisso do banco
olhar para o que nós fizemos no passado, que mostra muito como a gente está olhando para o futuro. Por exemplo, em 2016, o Banco do Brasil tinha 110 mil funcionários. Hoje nós temos 85 mil. Tá? Isso significa o seguinte: eu tenho mais clientes, hoje eu tenho melhor qualidade de atendimento e com basicamente um terço do que eu tinha anteriormente. Tá? Então, esse movimento significou que a gente cresceu os nossos custos desde 2014 abaixo da inflação. Tá? Olhando para frente, né, nós temos uma série de medidas que a gente vem trabalhando, né, para trabalhar essa questão da eficiência. Né? Eu comentei alguns aspectos que é de comportamento dos nossos clientes. A partir do momento que os clientes acabam assumindo um comportamento mais digital, eles acabam usando algumas outras plataformas. Ao mesmo tempo, a gente vai revisitando qual que é o modelo de atendimento. Recentemente, nós fizemos um movimento que era um dos escritórios leves. Nesses escritórios leves, a gente permite agrupar um número de clientes que antes não eram atendidos por um gerente e nós trazemos para essa plataforma. Nós colocamos nesse último trimestre mais de 1,4 milhão de clientes atendidos nessa plataforma. Tá? Qual a vantagem disso? Quando nós fazemos esse movimento, a gente nota que aumenta a satisfação do cliente, medida em diversas métricas que nós temos, o NPS é um exemplo, aumenta o uso de produtos e o consumo de produtos, ou seja, você está mais próximo. Tá? Inclusive, nesse mesmo período, a gente vê as próprias reclamações junto ao Banco Central caindo. Quer dizer, então, esse movimento que nós estamos fazendo de eficiência e olhar para a estrutura, ele tá adequado. Tá? Um outro movimento que a gente vem trabalhando em termos de eficiência é a revisão dos prédios corporativos. Tá? Eu acho que dá para se pensar, né, com que você pode usar melhor os seus prédios corporativos, até com novas formas de trabalho, que a gente vem observando. Né? Isso, quando você olha, por exemplo, no último trimestre, os imóveis de uso vêm caindo e a gente vem tomando medidas relativas a isso. Recentemente, nós anunciamos um plano de demissão voluntária que 5.500 pessoas, boa parte delas estavam muito próximos com a possibilidade de aposentadoria, que deixaram o banco. E estamos usando também mais o uso de inteligência artificial, até mesmo para que esses atendimentos, que muitas vezes eram feitos pessoalmente, eles são feitos com muito mais rapidez e eficiência por meio de mídias sociais. Né? E um fato que é importante também, que nesse processo de redução de pessoal, nós aumentamos o número de funcionários para o atendimento. Então, significa o seguinte, você aloca pessoas, porque o core do banco é relacionamento, você aloca pessoas no relacionamento, você consegue trabalhar isso com um custo marginal melhor. Tá? Então, esse é um pouco do que a gente vem fazendo nesses últimos anos, que explica esse comportamento das despesas administrativas, e é um pouco da visão que a gente tem para o futuro. Uhum. Eu quero chamar o Alex André, que é meu parceiro, ele tem perguntas aqui para você também, ô Daniel. Alex. Daniel, muito obrigado aí pelo tempo aqui na BMC News, né? Sempre compartilhando aqui, né, as ideias, né, o racional aqui do Banco do Brasil. E a minha pergunta, né, vocês podem compartilhar, né, com a gente quais são as estratégias do banco, né, que vocês vêm tomando aí para a transformação digital, né? A gente vem observando essas mudanças, né, em todas as vertentes, mas quais são as principais que vocês já fizeram, que vocês também planejam fazer daqui para frente? Tá ótimo, Alex. Te chamei de André antes, então Alex André agora não teria. Isso. Alex, na verdade o digital, ele tem algumas facetas que eu acho que são bem interessantes. Ela tem uma questão de eficiência, ela traz eficiência, ela reduz o custo marginal de você fazer as operações e ela também cria outros modelos de negócios. Tá? Só que eu acho que um ponto interessante, Alex, é a questão do processo que a gente vem fazendo dentro do banco, que é uma profunda transformação dentro da organização. Tá? E essa transformação, ela passa por aspectos culturais, né? Porque as competências de um profissional para atuar num ambiente mais complexo, mais digital, mais integrado, são totalmente diferentes. Tá? Então, a gente tem a nossa Universidade Corporativa, que é uma plataforma
digital construída dentro do banco, inclusive premiada internacionalmente, a gente vem trazendo parceiros para desenvolvimento de treinamentos in-house ou junto com esses parceiros. Então, nós temos MIT, tem Coursera, tem Alura e assim por diante, e outras coisas, dentre as outras coisas que nós temos. Tá? Isso é importante porque você vai adequando e vai ajustando as competências, as novas competências do profissional. Só para dar um exemplo, dentro da plataforma Alura, só desde maio que nós começamos com isso, nós tivemos 90 mil treinamentos feitos só nessa plataforma, não estou falando das outras. Tá? E os treinamentos, quase 90% foi em gestão, inovação e ciência de dados. Ciência de dados é um atributo importantíssimo nesse ambiente. Tá? Um outro aspecto que eu acho que cria os habilitadores para essa transformação digital é a questão de novas formas de trabalho. Aí, o que eu chamo de novas formas de trabalho? É você olhar para a cadeia de valor, você olhar como é que você entrega valor para o seu cliente, como é que você ajusta isso. Deixa eu te dar um exemplo. E nós usamos muito isso recentemente. Você cria equipes multimatriciais para resolver um problema específico. Tá? E a partir dessas matrizes, desses grupos multimatriciais, você olha a experiência do cliente, como é que eu consigo dar uma melhor experiência para o cliente. Olhar para a experiência do cliente é uma coisa que já há tempos a gente faz, até por isso que o nosso app é muito bem cotado, ou bem classificado, tanto na Apple Store quanto na Google Play, né? E com um número de avaliações de 4,5 milhões, um número gigante de avaliações que mostra consistência nisso. Tá? E um outro aspecto também, Alex, é a questão do foco no cliente. Tá? Como eu falei, o core business do banco é relacionamento. Tá? Então, um dos pontos que a gente vem investindo, eu comentei um pouco antes, é na questão de gerir relacionamento. Então, uma das coisas que nós fizemos, e a gente vem a cada dia trabalhando mais, é colocar métricas de relacionamento, de satisfação no cliente, na remuneração dos funcionários. Porque daí você tem um alinhamento dos acionistas, dos clientes, né, e da própria empresa. Tá? Então, esses são realidades importantes. Por que eu estou falando isso? Esses habilitadores, eles preparam a questão de você construir essa transformação digital. E essa transformação digital, ela ocorre basicamente em 2 pilares. Um deles, que eu chamo de otimização, tá? E o outro é a verdadeira transformação. O que é otimização? É basicamente você pegar um processo que era feita manualmente, ou que o processo era mais doloroso, vamos chamar assim, você simplificar esse processo e transformá-lo mais eficiente. Tá? Tenho vários exemplos disso. Né? Por exemplo, eu cheguei a comentar, em junho nós tivemos 22 milhões de pessoas atendidas só via mídias, ou WhatsApp ou outras mídias sociais. Tá? Isso significa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Tá? Você aumenta a eficiência, você consegue dar uma resposta mais rápida e consistente, inclusive utilizando a inteligência artificial. Tá? Hoje, 83% das questões são resolvidas via inteligência artificial. Né? E o sistema vai aprendendo. Tá? Esse percentual cresceu há um ano atrás, era 73%. Então, quer dizer, estamos no caminho certo desse processo. Tá? Um outro aspecto é o próprio uso dos assistentes virtuais. Né? Nós tivemos 6,5 milhões de pessoas usando em junho também. Né? Isso daí significou um aumento de 77% em relação ao período há um ano atrás. Tá? E tem vários produtos que eu acho que tem métricas interessantes. Por exemplo, desembolso de crédito pessoal, 46% feito pelos canais digitais, inclusive fora de horário convencional de atendimento, financiamento de veículos. Um outro exemplo de melhorar processos e transformar, e a tecnologia nos ajuda, a questão do financiamento agrícola. Muitas vezes você tem a distância entre a propriedade e a agência quando você vai pelo interior do país. Né? E muitas vezes você precisava da verificação do técnico e assim por diante. Nós já estamos usando há algum tempo serviço de geolocalização, onde o cliente consegue mapear a sua propriedade, tá, para pegar o seu financiamento agrícola. E como é que funciona isso para a gente? Eu tenho informações a respeito da produção, eu tenho informação a respeito da produção na região, eu consigo pegar essa informação para fins de compliance, de conformidade,
para entender se aquelas regiões estão em regiões de proteção ou não, e assim por diante. Quer dizer, aí eu uso um processo que demorava mais tempo, você consegue fazer em alguns segundos, tá? E a própria assessoria de investimentos, usar o robô advisor, nada vai substituir a assessoria, digamos, face a face, né? Mas a gente traz esse instrumento também com objetivos. Nós captamos 11,5 bilhões via esse instrumento. E o que eu já comentei, a situação do nosso app, que ele tem uma boa classificação justamente pela experiência do usuário. Isso é o que é? É usar a tecnologia para melhorar o que já existe. Tá? Agora tem uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo, que é preparando o Banco do Futuro, né? Que é criar novos modelos de negócios. Tá? Por onde passa esse criar novos modelos de negócios? Tá? É basicamente você, como eu falei, o nosso maior negócio é relacionamento. A partir daí que você entenda melhor o seu cliente, nós temos um data lake, nós temos muita informação, e a gente vem utilizando analytics, ciência de dados, para entender padrões de comportamento, a partir do momento que você consegue atingir de tal forma que você consegue uma segmentação quase que individualizada. Quer dizer, o modelo de segmentação das instituições financeiras sempre foi baseado em renda, né? Mas o sujeito que ganha 10 mil, né, dois sujeitos que ganham 10 mil, não necessariamente eles têm as mesmas demandas. A partir daí você consegue entender aquele que é investidor, aquele que tem maior demanda por crédito, aquele que é o produtor rural e assim por diante. Tá? Então, essa questão de entender os dados, estar perto do cliente, né, e utilizar essas ferramentas para criar outras formas de você criar esse relacionamento é um pouco do novo modelo de negócio. Eu acho que o maior exemplo que eu tenho para lhe dar é um modelo no agronegócio que nós construímos, é uma plataforma, inclusive vocês podem acessar no Broto, chama Broto, www.broto.com.br, é uma plataforma voltada para agronegócios, onde o cliente ele entra lá, e hoje o que nós estamos fazendo? Nós concedemos crédito, vendemos seguro, vendemos energia renovável, vendemos máquinas, equipamentos, vendemos insumos. Quer dizer, é uma plataforma que junta os clientes, os vendedores, os compradores, né? E certamente é uma outra forma de você agregar valor para os seus clientes. Esse é um exemplo, né? A gente vem desenvolvendo essa plataforma, tivemos mais de 200 mil acessos, já fizemos mais de 756 milhões, números de junho, de negócios nessa plataforma, e tem um potencial e a gente vem investindo nessa plataforma, tem um potencial de crescimento. Eu acho que um outro processo que fala um pouco dos serviços não bancários, como você vai acessando, são os gift cards. Os gift cards está dentro do nosso app, onde você consegue comprar serviços ou cartões de jogos, cartões de pré-pagos de jogos ou de serviços, né, por meio do app. Tá? E só para ter uma ideia, só no segundo trimestre de 2021 nós fizemos 420 mil vendas dentro da plataforma, né? E a gente vem escalando para outros produtos. Isso mostra um pouco do que é eu entender o cliente e eu colocar produtos, inclusive produtos não bancários, nessa plataforma. E eu falei logo no início sobre os APIs, a importância do API, do Open Banking, que é uma discussão muito presente aí em toda a indústria. Nós já temos 1.300 contrapartes interligadas por meio de APIs. Né? Isso é importante porque você traz componentes para o seu ecossistema e você participa de outros ecossistemas. Tá? Isso é importantíssimo para o movimento que a gente vê de mercado. Inclusive, tem uma outra plataforma que qualquer pessoa pode acessar, que é o nosso portal BB for Developers, que isso é basicamente para desenvolvimento de APIs. Então, as empresas podem acessar e podem desenvolver APIs. Tá? Então, isso mostra um pouco dessa transformação do banco. Né? Então, a tecnologia ela passa, ganho de eficiência, transforma o que você já faz, ou você fazia de uma forma tradicional, trazendo uma experiência muito, muito maior, e você dá um outro salto, que é o desenvolvimento de outros modelos de negócios, que é isso que a gente vem trabalhando aqui dentro do banco. Muito obrigado, Daniel. Débora, tem mais perguntas? Obrigada, Alex. Aí? Daniel, em janeiro desse ano vocês foram aí, né, considerados como o banco mais sustentável do planeta, né, pelo ranking das 100 corporações mais sustentáveis aí do mundo 2021, a Global 100, né? Tem como compartilhar com a gente, assim, como que vocês conseguiram chegar nessa meta? Qual que é a importância disso para a cultura interna do Banco do Brasil?
Tá ótimo, Débora. Bom, primeira questão, a sustentabilidade é um valor do banco já há algum tempo. Tá? Talvez se eu fosse criar um dos marcos de sustentabilidade empresarial dentro do banco, talvez tenha sido a criação da Fundação Banco do Brasil há 35 anos atrás. Tá? O próprio conceito de sustentabilidade ele foi se desenvolvendo com o passar do tempo e a gente, com uma série de medidas, que até por questão de tempo não vou entrar em tudo que foi feito. Tá? Então, o que a gente entende, esse reconhecimento pela Corporate Knights, né, que publica a Global 100, né, e pelo terceiro ano consecutivo, que a gente vem assumindo posições de relevância, isso também casado com índices de sustentabilidade. Por exemplo, nós estamos presentes no Dow Jones, o índice da Bolsa de Nova York, tanto na carteira global quanto na carteira de mercados emergentes. Nós estamos no FTSE4Good, que é o índice da Bolsa de Londres. Nós estamos no ISE, o índice da B3, desde a sua criação. Nós fazemos parte de outros rankings, como o MSCI, né, com uma classificação bastante significativa. Então, quer dizer, todas essas marcas mostram que a gente está no caminho certo. Tá? Inclusive, como é que se constrói isso? Planejamento, visão de longo prazo, né? E como você falou, tem um aspecto cultural que você vai trabalhando dentro da organização. Então, isso não começou agora, né? Começou já há muito tempo. A propósito, nós temos um plano de sustentabilidade, que a gente chama aqui internamente de Agenda 30, né, que a gente vai sempre revisando esses objetivos para os próximos anos e movimentando a instituição como um todo no que nós entendemos que seja relevante. Para a construção disso, nós fazemos uma matriz de materialidade, onde nós consultamos os nossos stakeholders, os nossos públicos de relacionamento, clientes, funcionários, reguladores e assim por diante, para encontrar as prioridades disso. Tá? Então, nós... inclusive, nesse ano, nós publicamos 10 compromissos de longo prazo, né, e passam por diversidade, passam por carteira, passam por negócios verdes, negócios sociais. Só dando alguns números, Débora, que eu acho que são relevantes para mostrar por que o banco tem esse... A primeira coisa, eu já falei, que é a carteira sustentável do banco, que representa 30% da carteira total. Isso é um número que, inclusive, quando você compara com outras grandes instituições financeiras em termos globais, é um número que chama atenção. Né? O financiamento agrícola de baixo carbono, né, que nós chamamos de crédito ABC, que são para práticas de manejo, que tem um impacto menor ambiental. Essa carteira completou 10 anos no ano passado, né, e nós fizemos em 10 anos quase 15 bi, e essa carteira, só nesse ano, a gente teve 15 bi de desembolsos, tá? O saldo é inferior. Porque isso nós tivemos aqui um crescimento de 17% quando você compara com o ano anterior. Energia renovável, né? No segundo trimestre, nós fizemos 900 milhões de financiamento de energia renovável, tanto para pessoa física, pessoa jurídica, quanto no agronegócios. Tá? Na própria questão de produtos, né? A BBDTVM tem 12 fundos com pegada ESG, quase 5 bilhões de recursos gerados, e outros produtos que a gente está desenvolvendo claramente, que já é realidade, como consórcio verde. Tá? E uma das coisas também que eu acho que é interessante, o banco ele olha também para consumo de recursos da natureza. Tá? Então, um deles que é importante é a questão do consumo de energia. Tá? A partir desse ano, nós já estamos compensando 100% do consumo direto de energia. Tá? E além disso, acho que um outro movimento que é importante associado a isso, redução do consumo de energia, tá? E mudança da matriz de consumo de energia do banco. Tá? Nós temos um projeto que já é efetivo, nós já temos duas usinas solares funcionando, que nós compramos energia para as agências, para consumo das agências, temos 8 outras entre solares e de biomassa sendo desenvolvidas, e 19 que estão em processo de licitação. Quer dizer, com todo esse movimento, Débora, a gente, na verdade, não só reduz o consumo, né, como o nosso objetivo é chegar à neutralidade de consumo. Tá? E um outro ponto que eu falei da Fundação Banco do Brasil. Né, no ano passado, nós chegamos a 300 milhões de investimento social. Isso impactou mais de 1 milhão de brasileiros. Se eu pegar nos últimos 10 anos, foram 5,6 milhões de pessoas afetadas e impactadas positivamente, 3 bilhões de
de investimento social, e esses investimentos estão em ações humanitárias, educação, tecnologia social que transformam pequenas comunidades, geração de renda, promoção de voluntariado, programa de voluntariado do banco é bastante importante, inclusive com a participação dos funcionários. Tá? Então, acho que esses alguns pontos, dá para a gente falar um dia sobre isso, mas esses são alguns pontos que a gente poderia falar de ações nesse sentido. Não, realmente, até, aliás, já quero deixar aqui estendido o convite aqui para próximas oportunidades, porque eu não consegui passar nenhum texto da metade das perguntas aqui do pessoal do chat. Inclusive, eu quero deixar de pelo menos mais um telespectador nosso, que está sempre aqui conosco, que é o Peter Santana, que ele está perguntando como que vocês aí no Banco do Brasil veem essa questão dos bancos digitais. Chega a ser uma pedra no sapato, o Banco do Brasil? Né? E aí depois deixo aqui o espaço também para poder você fazer suas considerações finais, falando um pouco também sobre as estratégias de crescimento e próximos passos aí do banco, mas primeiro respondendo, se puder, o Peter Santana sobre essa questão dos bancos digitais, ô Daniel. Tá ótimo, Peter. Obrigado pela pergunta. Na verdade, é uma mudança de dinâmica na competição do setor. Né? E isso, como eu falei, nós entendemos que tem uma mudança significativa. Eu costumo falar que o banco de hoje é muito diferente do que era o banco de 10 anos atrás, e talvez o banco daqui a 10 anos, talvez até menos, vai ser totalmente diferente. Tá? Então, a gente está olhando para frente e nós estamos fazendo esses aspectos. Agora, quando você olha para boa parte do modelo dos bancos digitais, eles passam pelo crescimento, né? uma busca pelo crescimento, uma busca por entender melhor os seus clientes, a coleta de informações, e você rentabilizar essa base de clientes. Tá? Muitas vezes são monoprodutos, são focados em um produto específico. Tá? O que nós estamos fazendo? Tá? Nós temos muita informação aqui dentro, tá? E talvez um dos bancos que tenha mais informação, e a gente está organizando essa informação para justamente conseguir colocar o banco numa situação diferencial, e já é realidade, frente a essa nova forma de competição. Né? Como eu falei, qualidade no atendimento e retenção no atendimento é o core, o negócio do banco é atendimento. Tá? Então, a gente vem olhando para isso e vem estimulando isso, e eu falei uma série de medidas, inclusive na parte da compensação. Tá? Inovação o tempo todo, tá? E trazer formas que a gente pode, inovadoras ou diferentes, que a gente pode agregar produtos e serviços. Eu acho que o Broto é um bom exemplo. Né? Nós temos uma participação importante no agronegócios, essa participação importante se transforma em informação, essa informação se transforma em assessoria, se transforma em conhecimento, se transforma em plataformas, e esse é um bom exemplo que eu acho que poucas pessoas ou poucas entidades, né, conseguiriam construir alguma coisa como nós construímos. Então, muda só a competição, né, mas nós estamos preparados para essa competição. Perfeito, Daniel. Quero muito agradecer a tua participação, disponibilidade de vir aqui para poder realmente falar um pouco mais aí sobre o Banco do Brasil, perspectivas aí também do banco. Deixo claro aqui o espaço para que você faça suas considerações finais, inclusive, como eu falei, como estratégias aí talvez de crescimento, seja orgânico ou inorgânico do banco. Né? Fica aqui o espaço para que você faça suas considerações finais. Já reforço aqui o convite ao vivo mesmo para que vocês apareçam mais vezes por aqui, porque tem muita pergunta que eu não consegui passar de todo mundo, mas claro, contem com esse espaço aqui da BMC para sempre ter essa relação um pouco mais direta com o investidor. Essa é a nossa intenção aqui, sejam sempre muito bem-vindos aqui à BMC. Tá ótimo, Débora. Obrigado pelo espaço. Você falou de crescimento, como que a gente vê o crescimento desse mercado, eu acho que tem bastante espaço quando a gente olha nesses mais de 75 milhões de clientes, para que a gente transforme esses clientes e esteja mais próximo deles. Né? Eu acho que essa questão do digital e da redução do custo marginal de atendê-los com qualidade é um ponto importante. Tá? Você perguntou de como que nós veríamos algum crescimento inorgânico. Eu diria que não é esse o caminho. Uma das coisas que eu acho que é importante nesse campo da inovação é o trabalho que a gente vem fazendo com startups. Tá? Nós temos um fundo de venture capital, né, que é administrado em conjunto com entidades prestigiadas. Né? Hoje nós temos mais de 20 empresas que têm investimento nesse fundo. Tá? E qual que é o objetivo desse fundo? Você traz basicamente negócios que têm sinergia com o negócio que nós estamos fazendo, ou seja, em agronegócios, ou conhecimento do cliente, ou em produtos e serviços, e você faz um desenvolvimento em conjunto com o mercado. Tá? Porque, assim, temos muito desenvolvimento interno, tem muita inovação,
tem muita inovação dentro do banco, tem muita inovação no mercado. Como é que eu aproveito melhor de tudo isso? Tá? Então, esse é um pouco da forma como a gente olha, né, e a forma como a gente vem balizando a nossa estratégia. Né? Perfeito. Muito obrigada, Daniel. Obrigada por todos os esclarecimentos. Conto com vocês aqui do Banco do Brasil mais vezes aqui no BMC Business. Até uma próxima. Muito obrigado. Até mais. Esse foi o Daniel Maria, que é gerente geral de relação com o investidor do Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí do papo sobre a companhia, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais por aqui, só que dessa vez com o Carlos Daltoso, gestor da Eleven, que já está aqui comigo também ao vivo. Seja muito bem-vindo, Daltoso, sempre aqui ao BMC Business. Olá, Débora, boa tarde e obrigado mais uma vez pelo convite. Daltoso, no final desse primeiro semestre, né, desse ano, o lucro ajustado do Banco do Brasil alcançou cerca de 10 bilhões de reais, né, de acordo com a divulgação do próprio banco, né, do balanço do próprio banco. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, o crescimento foi de 48,4%. Além do reajuste da taxa básica de juros, o que você acha que pode estar pesando positivamente para esses resultados aí do Banco do Brasil? Foi em linha com o que vocês esperavam aí na Eleven? O que você destaca aí nesse balanço desse último trimestre do Banco do Brasil? Tá bom, bom, antes de responder, deixar um abraço para o meu amigo Daniel Maria aqui, né, explicou muito bem ali a tese, acho que tem muita razão ali com relação à diversificação dos negócios, o quanto o Banco do Brasil vem investindo em startups, né, mas respondendo a sua pergunta, o banco reportou sim um lucro líquido bom, né, ligeiramente acima da nossa expectativa aqui da Eleven, tá? Com um lucro líquido de 5 bilhões no segundo trimestre, e muito disso se deve também ao impacto ainda da primeira onda da Covid, onde as agências ficaram fechadas por um tempo maior no primeiro semestre de 2020, né? Mas a gente já viu uma evolução considerável ali da carteira de crédito, né, que apresentou um crescimento em torno de 5% nesse segundo trimestre agora, mas principalmente, né, o que surpreendeu positivamente foi a receita de serviços, né? Isso mostrou sim uma boa evolução nesse primeiro semestre, e outro item, obviamente, que levou a esse crescimento de 48% que você mencionou, foram as menores despesas com provisões para devedores duvidosos, né? Os bancos aproveitaram o momento no ano passado justamente para reforçar os seus balanços, buscando se preparar para o ciclo de inadimplência que viria pós-pandemia, né? Esse ciclo ainda nem mostrou as suas caras ainda, porque a economia tem retomado numa velocidade até superior ao que o inicialmente esperado, né? Nós estávamos falando há alguns meses atrás de um PIB de 3% para esse ano, de acordo com o relatório Fox, agora a previsão já está acima de 5%. Né? Então a economia tem mostrado sinais de recuperação e essas provisões, as nossas expectativas, vão ser consumidas num período maior pelos bancos ou até mesmo revertidas em algum momento, né? Banco do Brasil, Bradesco e Itaú foram os que fizeram um nível maior de provisões no ano passado. Doutor, o Banco do Brasil também decidiu revisar o guidance aí para cima, né? Com o lucro agora possivelmente atingindo aí um recorde de 20 bilhões em 2021. Acha que isso pode valorizar ainda mais o papel? De repente o mercado já precificou esse guidance aí do Banco do Brasil? Como que você está vendo esse valor do papel agora aí na Eleven? A estimativa de lucro, né, passou de uma faixa entre 16 e 19 anteriormente para 17 a 20 agora, dado esses 10 já entregues no primeiro semestre, né? Eles revisaram também uma expectativa de crescimento da carteira de atacado, né, de pessoas jurídicas ali um pouco menor, né, uma carteira que tem um spread menor também, né, um nível de provisionamento maior, então eles devem crescer mais, principalmente no rural, essa é a expectativa, né, e com um mix melhor ali de pessoas físicas, né, dos negócios do varejo. Então, com a Selic acima também do esperado, né, a economia retomando uma velocidade maior, inflação
também, né, com uma pressão maior, o Banco Central tem subido também a Selic numa velocidade maior do que a esperada, né? Isso, óbvio, tem uma série de consequências ali no resultado dos bancos, né? Principalmente no resultado de tesouraria, mas na carteira de crédito há um efeito temporal ali, num primeiro momento, negativo, porque a duration ali do funding, né, do dinheiro que eles captam no mercado é menor um pouco do que o da carteira de crédito, no caso de Caixa, Banco do Brasil, especificamente, né? Então, você tem um efeito até negativo no primeiro momento do aumento da Selic, mas isso é muito compensado pelo crescimento mais forte do mix, né, de carteira mais voltadas para pessoas físicas. Então, a gente vê, sim, uma dinâmica mais favorável, né, para esse segundo semestre do Banco do Brasil, né, e por isso, não só isso, né, uma menor expectativa de provisões também fez com que eles revisassem esse guidance de lucro líquido, né? Mas na nossa visão, isso já estaria precificado, né? Teve um primeiro impacto ali no preço da ação, mas depois ela se ajustou ali no patamar que está atualmente, e a nossa visão hoje para o Banco do Brasil seria neutra, tá? Perfeito. Você está trazendo essa visão do Banco do Brasil, mas eu queria aqui, para poder a gente finalizar o nosso papo, Daltoso, que você pudesse falar um pouco aí sobre a expectativa de vocês para o setor no geral, né? Trazendo aí uma visão um pouco mais macro. Como que está a expectativa aí de vocês da Eleven para o setor de bancos agora, para esse semestre como um todo? Tá. Aí até pegando o gancho na pergunta de bancos digitais, startups, né? Os grandes bancos de varejo, muita gente já decretou o fim deles, né, em alguns momentos ali. Na nossa visão, subestima um pouco a capacidade de adaptação que essas instituições têm. Claro que hoje a concorrência é muito maior, mas eles já enfrentaram momentos de maior concorrência com bancos estrangeiros, por exemplo, né? Poucos sobraram no Brasil, no varejo. Hoje, algumas barreiras de entrada foram dizimadas, né, como a capilaridade, por exemplo. Antigamente, né, para um banco estrangeiro se instalar no Brasil, ele precisava investir em agências, né? Hoje tem muitos bancos digitais sem nenhuma agência física, com milhões ali de correntistas, né? E outra questão também, outra barreira de entrada que foi dizimada foi a questão do acesso ao funding, né? Com as plataformas abertas de investimento, hoje você compra, né, títulos de dívida dos CDBs, né, dos bancos, de qualquer instituição financeira, reduzindo assim o custo de captação, né? Então a gente vê sim um cenário um pouco mais complexo, mais competitivo, né? Mas principalmente nessa questão do crédito, a gente ainda vê muitas fintechs patinando ali, né, com relação à questão do funding ainda, né, tendo que fazer aumentos sucessivos de capital, e nisso os bancos estão se adaptando, como o Daniel Maria bem colocou, né, a questão dos fundos de venture capital, investindo em startups, todos eles têm, né, as suas plataformas digitais, também investimento em startups. Então a gente vê um cenário competitivo muito mais intenso, né? Mas na nossa visão o mercado está subestimando um pouco essa capacidade de adaptação dos bancos, né? A gente vê dos grandes de varejo, né? A gente vê hoje ainda rentabilidades próximas de 20%, né? O retorno sobre o patrimônio líquido dessas instituições, e hoje um custo de capital um pouco abaixo do que a gente via em anos anteriores, né? E dito isso, a gente vê na análise por múltiplos ali, né, o Banco do Brasil seria o que está mais descontado mesmo em relação ao seu próprio histórico, mesmo estando num patamar ali de 14%, 15% de retorno sobre o patrimônio líquido que esteve na média dos últimos 6 anos ali. Então, há muita questão, olhando também o desconto para os pares, né? Hoje ele negocia com desconto em torno de 46%
frente à média de múltiplo de preço sobre lucro, né, de Itaú, Bradesco e Santander Brasil. E a média histórica é em torno de 30, né? Está muito mais descontado ali. E aí vem um pouco também da questão do controlador, né? A União, houve a troca do presidente recentemente. Então há uma percepção de maior ingerência política que não tem se concretizado, como não se concretizou no caso da Petrobras também, né? Que teve toda aquela questão em fevereiro desse ano. Mas a política de preço de petróleo, né, está mantida. Isso é assunto para uma outra data aqui, né? Mas o Banco do Brasil hoje está no maior patamar de desconto da última década frente aos seus pares, tá? Perfeito. Obrigada, Daltoso, mesmo pela tua participação, por trazer aqui um pouco dessa visão aí de vocês da Eleven para o Banco do Brasil e também para o setor. Agradeço muito a sua participação e espero você próximas vezes aqui no BMC Business. Obrigado, Débora. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Essa foi a participação do Carlos Daltoso, gestor da Eleven, ajudando a gente a levar para você informação que gera valor. Agora a gente vai continuar, claro, falando dos resultados agora dessa última temporada de balanços aqui com o Alex André, que hoje vai começar aí trazendo os números aí da empresa de gestão ambiental Ambipar, que teve um lucro líquido de mais de 40 milhões e meio de reais no segundo trimestre, uma alta de quase 235% na base anual, né, Alex? É isso mesmo, Débora, uma máquina, né, de M&As, né, como alguns dizem, né, a Ambipar que não para, né, de fazer aquisições, inclusive no mundo todo, né? A gente vai trazer aqui na apresentação de resultados do segundo trimestre, mas a companhia é muito marcada mesmo pelas aquisições, ou seja, veio aí com o IPO com uma pegada de ESG, principalmente o negócio da Ambipar ESG, a gente vai falar um pouquinho mais desses negócios, as últimas aquisições, claro, né, os números financeiros e operacionais da Ambipar, tá? Então vamos colocar aqui na tela, pessoal, para a gente falar um pouquinho, né, que nós temos de resultados do segundo trimestre da Ambipar, né? O que a gente demonstra aqui de aquisições, né? Principalmente a companhia tem os dois principais braços, né? Que é a parte de Environment, né? E a parte de Response. Eles fizeram aquisições no mundo todo, né? Aqui na América do Sul e também na América do Norte, referente a essas aquisições. Crescimento orgânico, ou seja, tirando esse papel, né, do crescimento inorgânico através de M&As, também eles crescem através das suas próprias operações. Receita bruta, como a Débora disse, né, geração de caixa, lucro, né, receita bruta atingiu mais de 408 milhões de reais, né, crescendo mais de 126% comparado ao ano passado. O EBITDA também, quase 100 milhões de reais, 97,2 milhões de reais, uma expansão de mais de 108%, com uma margem de 27,3%. Também temos lucro líquido também da Ambipar, 40,6 milhões, um aumento de 234%, como a Débora comentou, com uma margem líquida de 11,4%. As últimas aquisições, né, de Response, nós temos aqui um crescimento muito acelerado, né, principalmente na América do Norte. A companhia teve diversas aquisições, né, inclusive algumas novas aquisições aqui, né, ou seja, nesse quadro, né, e também aquisições que foram passadas aí anteriormente. Então a gente tem aquisições, inclusive, né, nos Estados Unidos, né, a gente está falando aqui de 11 estados e mais de 20 bases na parte de Response, e também aqui quando a gente fala de Environment, né, ou seja, a gente tem uma plataforma que traz aqui, inclusive, as duas últimas aquisições, né, a Dizal também, que foi uma aquisição muito bem comentada, e depois, né, passando aqui, né, para a parte de inovação da Environment, isso aqui inclui aí a parte de inovação, escala e tecnologia, utilizando principalmente os novos serviços, que esses novos serviços englobam principalmente a maior parte desses 5 serviços, 4 são novos negócios que foram adquiridas pela Ambipar, tá? Então, a gente traz aqui principalmente na parte de Environment, né, na parte de receita líquida, crescendo 68%, né, desde ali de todo o período, a gente está falando de um CAGR, né, de uma taxa de crescimento de 28%. Falando nesse número anualizado, no segundo semestre de 2021, a receita líquida totalizou mais de 567,9 milhões de reais. Tá? A gente está falando aqui do segundo trimestre, né, de 2021, 165,9 milhões, um crescimento de quase 120% comparado ao segundo trimestre do ano passado. Falando de margem, né, o que nós temos aqui? Uma margem da Environment, né, que ultrapassa 27,7%, uma taxa de crescimento de CAGR de quase 39% comparado aqui com 2018, né, para cá, e também nós temos trimestre contra trimestre crescendo 115%, também com uma margem, claro, de 27,7%. Tá? Na parte de Response, né, a companhia também apresentando um crescimento de um CAGR de 51% desde 2018, ou seja, a companhia crescendo na média 50% de ano contra ano. Na parte de EBITDA também a companhia crescendo na média de 40%, com uma margem de 27,3%,
e a companhia crescendo também, tanto trimestralmente, mais de 100% desde o ano passado, tá? Aqui também falando de resultado consolidado, né, nós temos aqui uma receita líquida, a gente está falando dos dois principais negócios, né, Response e depois falamos de Environment, e agora falamos do resultado consolidado, ou seja, juntando, né, os dois negócios. A gente está falando aqui de um EBITDA com uma taxa de crescimento de mais de 56%, um lucro líquido crescendo em média, né, 110% de ano contra ano, desde 2017, um EBIT também crescendo mais de 70%, uma receita líquida de 53%. Né? Falando em números trimestrais, nós temos aqui lucro líquido 40%, com uma margem líquida de 11,4%, como falamos ali no começo da apresentação, uma receita líquida que ultrapassou 356, era 157 milhões, e também nós temos, né, um EBITDA de 97,2 milhões com uma margem, né, de 27,3%, tá? Aqui, quando a gente destrincha, né, o resultado consolidado pro forma, né, tanto o Ambipar Group, né, ou seja, o grupo Ambipar crescendo 70%, né, com uma taxa de crescimento composta desde 2018, então a gente está falando aqui de uma receita bruta que ultrapassou 2,13 bilhões de reais, e também Ambipar Environment também crescendo com uma taxa média de 73%, inclusive a gente está falando de receita, né, e margem crescendo 80% na parte de Environment, e também no grupo Ambipar crescendo 66%, uma taxa média, né, a gente está falando de 2018, até ali, segundo semestre de 2021, um EBITDA, né, com uma margem também chegando em torno de 25%, ficando aí, né, bem flat, mas somente abaixo de 2019 e acima de 2020, quando a gente fala de margem EBITDA no grupo Ambipar, tá? Quando a gente traz aqui alguns números, né, de consenso de mercado, nós concluímos aqui que o mercado espera, né, uma geração de caixa, né, de 82,4 milhões de reais no terceiro trimestre e 84,7 milhões de reais já no quarto trimestre desse ano, tá? E quando nós vemos aqui, né, na relação de preço-alvo, né, dos principais analistas, nós não temos nenhum analista recomendando venda, somente compra e neutro, né? Um analista recomendando neutro e 5 analistas recomendando compra. Temos aqui Banco BTG dando compra a R$ 57,00, Ativa R$ 48,90, Santander a R$ 56,24, nós temos Bradesco BBI R$ 63,00 e Eleven colocando neutro a R$ 46,00, Débora. Então esses são os principais números, todos operacionais, e também falamos de algumas aquisições também pela Ambipar, companhia que não para de fazer aquisições, que também reportaram números muito positivos desde 2017 até agora, né? Pois é, Alex. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o primeiro trimestre aí da CIA, que teve um lucro líquido aí de quase 70 milhões de reais no segundo tri, revertendo o prejuízo, né, de um ano antes. Aliás, a CIA que esteve aqui com a gente na semana passada, se você perdeu a programação ao vivo, procura aí nos nossos vídeos, aqui no nosso site ou também no nosso canal do YouTube e assista na íntegra a entrevista com a CIA. Mas o Alex tem mais detalhes aí desse resultado do segundo tri da companhia, né, Alex? É isso aí, bem lembrado, Débora, a gente conversou com a Roberta Noronha, né, da RI, da CA, foi um bate-papo bem legal, e agora eu vou falar um pouquinho dos números, inclusive algumas coisas que ela já comentou ali, mas vale a pena lembrar aqui. Deixa eu só passar aqui está a apresentação da Marisa aqui, pessoal. Depois a gente fala da Marisa, deixa eu só me atentar aqui, passar rapidinho, vamos lá, agora sim, ó. Aí, CIA. A gente está rapidinho aqui no gatilho, Débora. Vamos lá, destaque segundo trimestre, tá? O que a gente destaca aqui, tá? Operacional, né? Ou seja, mesmo com as restrições de horário, né? A companhia teve uma forte presença em números de médias horas disponíveis em abril, de 49,3%. A gente está falando de um crescimento de receita de mercadorias em maio e junho combinado de 4,2%. Uma recuperação do trimestre que se intensificou, né? Ou seja, no terceiro tri, ou seja, em um cenário operacional quase normalizado, né? E beneficiado com baixas temperaturas do inverno, crescimento de 14%. No desempenho de recuperação do vestuário, né, as vendas chegaram em apenas 0,7% abaixo do segundo trimestre de 2019, ou seja, ficou basicamente ali parado, né, ou seja, mesmo patamar pré-pandemia, ou seja, que mostra uma recuperação, olhando através dos números de 2020. Relação de programas de relacionamento com CIA e Você contam com mais de 16,8 milhões de clientes, representando 78% de todas as vendas. A base de clientes do e-commerce nos últimos 12 meses aumentou 100%. Na parte de SD, teve uma adoção do blockchain para adotar a rastreabilidade dos produtos, da emissão até a fabricação, inclusive não só a CA, mas diversos outros produtos também são rastreados, outras companhias também vêm adotando a mesma tecnologia. E na parte social, são mais de 30 anos do Instituto CIA também, que é uma parte bem interessante, e a estruturação da área de SD, que tem uma liderança feminina na parte da governança, né, na parte do G, do ISD da CIA, tá? Bom, como falamos aqui de receita líquida, né, comparando aqui com 2019, ficou 6,7%
né, abaixo, né, a gente falando aqui de uma variação que o vestuário ficou praticamente em linha, ou seja, esse número consolidado ficou com o número 6,7% abaixo, mas o vestuário ficou 0,7% abaixo, ou seja, o vestuário, que é o maior core business ali, praticamente ficou ali no 0 a 0. O vestuário, né, como a gente comentou, e esse número total consolidado, a gente considera aí que a maior parte ficou em 1.775 bilhões de reais no segundo tri, e também, quando a gente compara, né, basicamente, né, o crescimento também, né, em relação aos 6 primeiros meses, também a gente consegue uma queda de 15%, mas uma alta dos 6 primeiros meses comparado ao ano passado. Realmente, né, o ano passado não teve uma variação, né, muito normal, né, referente ao histórico por causa da pandemia, né, as lojas fechadas, mas olhando para 2019 a gente consegue entender ali que ainda falta um grande espaço de crescimento, olhando tanto semestralmente, mas também trimestralmente, ou seja, a companhia ainda tem espaço para crescimento, para voltar a patamares ali pré-pandemia. Relação a lucro, né, e margem bruta de mercadorias, né, a gente está falando aqui de uma relação de lucro bruto, né, caiu 7%, mas também um alto crescimento comparado ao ano passado, mas ainda não chegando ao patamar ainda, né, no pré-pandemia, está falando de um valor de 522,3 milhões de reais, tá? Também quando a gente compara na base semestral, a mesma coisa, ou seja, a companhia conseguiu recuperar 50% ainda do patamar, mas ainda abaixo de 20% comparado aos 6 primeiros meses do ano de 2019. E a gente olhando aqui, ou seja, a gente tem falando sobre margem bruta, né, ou seja, a gente compara, né, no segundo trimestre de 2020, a gente chegou numa margem de 55%, né, ou seja, uma margem até superior que 2019, mas agora está um pouco abaixo, 51,1% abaixo de 2019 e também abaixo de 2020. Mas lembrando, né, a gente também tem a parte de mercadoria, que ficou ali acima de 2020 e logo abaixo de uma margem de 2019, que ficou 47,2%, ou seja, a companhia reportou aí principalmente resultados de margem, né, em linha, né, ou seja, somente em queda comparado ao ano passado, principalmente na parte de mercadorias. Na parte de despesas operacionais, a gente teve uma despesa não recorrente, né, de 173 milhões de reais, né, referente a crédito tributário e exclusão de PIS e COFINS, né, da base, 2015 a 2017, não só a C&A, mas diversas outras companhias que vêm sendo reconhecidos esse crédito tributário. Então isso traz um ganho extraordinário, né, não recorrente, que a gente tem que tirar desse cálculo, está logo aqui. Mas falando desse resultado aqui, a gente chega a uma despesa operacional também, né, de 462,7 milhões, e também comparando os 6 primeiros meses também, né, ou seja, a gente está falando aqui, né, de um aumento, né, de 124,1%, olhando com 2019, e também um aumento com 7,5% comparado a 2019 com 2020, tá? Ou seja, a companhia, referente aqui a 2019 na base trimestral, a companhia, né, consequentemente diminuiu, né, a despesa operacional, mas olhando na ótica de 6 meses, a companhia continua apresentando uma despesa operacional acima de 100%, tá? Então, é isso que a gente tira de conclusão nesse gráfico. Na parte de EBITDA, geração de caixa, né, a companhia conseguiu atingir ali na parte do break-even, né, 1,4 milhão, né, muito, né, abaixo, né, do 2019, que apresentou um resultado de 128,5 milhões, com uma margem, né, de 10%. Agora, né, a margem ficou ali principalmente 0,1%, mas recuperando do prejuízo, né, a companhia teve uma queda muito forte na geração de caixa no segundo trimestre, que não teve uma grande novidade, né, mas a margem se recuperando e ficando ali praticamente no break-even, né, ficando ali no 0 a 0, né, mas ainda tem um longo caminho ainda para uma geração de caixa positiva. Aqui, olhando para os 6 meses, né, a gente ainda não tem um break-even, né, olhando na base semestral, mas ainda se recuperando, né, quase ali 50% dos piores meses, dos 6 primeiros meses, né, de 2020. Agora a companhia está no meio do caminho ali para ficar num break-even, né, quando a gente fala de dados de geração de caixa operacional, tá? Aqui lucro, né? Lucro e margem líquida, nós temos aqui tanto na base semestral também, eles conseguiram avançar bem, mas ainda não chegaram ali no 0 a 0. Aqui logo na base trimestral já mostra, né, uma grande força, né, tanto na margem, né, ou seja, a companhia apresentando uma margem de 5,9%, resultado de lucro líquido de 69,2%, comparado ali com o prejuízo, né, a companhia chegou em mais de 192 milhões de reais, tá, no trimestre passado. Na parte de investimentos, né, a companhia tem um patamar de investimento recordes, né, nas últimas décadas. A companhia vem investindo como nunca e vem mostrando aí um alto crescimento, principalmente na parte de tecnologia, né, ou seja, a própria companhia também já endereçou muito isso, seja tanto coleções cápsula, né, como também investimento no site, como aplicativo, né, omnicanalidade, tudo isso, novas lojas, né, a gente está falando de investimento no patamar de 141,6 milhões de reais na base trimestral, muito acima tanto de 2019, tá? E também no segundo trimestre de 2020. Olhando também, claro, na base semestral, também superando os 2 últimos semestres, né? Chegando um pouco mais de 212,2 milhões de reais, tá? Ou seja, investimentos que podem se traduzir tanto na parte de logística, tecnologia e também de processos, tá? Que a companhia
vêm sendo endereçados. Na alavanca de crescimento, eu trouxe algumas aqui, né, que eu falei na parte de investimentos, né, onde eles estão investindo, né, onde eles podem crescer e melhorar ainda mais, né. Transformação digital, aumento na oferta de crédito, o foco, né, é plugar startups no ecossistema deles, né, mais de 20 empresas que foram testadas para solucionar desafios do negócio de forma rápida e barata, integrando sistemas e tentando de uma forma incrementada, né, escalando os cases de sucesso de forma transparente para o cliente ou associados. E também eles falaram aqui construção de uma cultura de data driven, né, uma setup de ecossistema de gestão e uso de dados de forma estratégica para tomar de decisão com uma visão única de vários temas, né, cadastro do cliente, comportamento de compras, utilizando até mesmo inteligência artificial em todos os seus processos, otimizando algoritmos e também precificação dinâmica e distribuição de sortimento e metrificação, né, full line por campanha, né, por companhia, né. Também a gente tem aqui na parte de expansão novas lojas e novos formatos, ou seja, tanto ali tiver diversas lojas acompanhando ali aquele segmento Labs, né, ou seja, que usa a experimentação do cliente, que usa ali um pouco mais, né, da experiência do cliente no dia a dia, e também a modernização, né, do sistema operacional do supply chain de toda a cadeia de suprimentos. Então a gente tem os 4 principais braços: parceria e analytics, que na parte de tecnologia, que está englobado aqui na parte de transformação digital. Falando de alguns números, né, nós temos aqui o que o mercado espera, né, tanto ali no ano fechado, 2021, 2022, 2023. O mercado espera, né, que a companhia consiga gerar um caixa, né, uma geração de caixa operacional de 598 milhões. Já no ano que vem, o ano fechado, quase 900 milhões, né, 895,57 milhões de reais. Aí sim, em 2023, que a companhia consiga gerar um caixa, né, geração de caixa operacional EBITDA de 1,11 bilhões de reais. Tá? Em relação ao lucro, também a companhia, né, o mercado espera um pouco mais de 15 milhões de lucro nesse ano, 143 milhões de reais de lucro em 2022 e 268,83 milhões de lucro em 2023. Tá? E olhando para recomendações, nós temos aqui 7 recomendações de compra e 2 recomendações neutras. Nós temos aqui Morgan Stanley dando a R$13, neutro também Bradesco BBI a 17, Banco BTG a 18, HSBC também a 17, Eleven compra também a R$20, Banco Inter a 17, XP Investimentos R$18 e Santander R$16, Débora. Então esses são os principais números, destaques, né, da C&A. Isso aí, a gente continua falando um pouquinho aqui do varejo de moda, trazendo a Marisa, né, Alex, que teve aí um prejuízo líquido de quase 60 milhões de reais no segundo trimestre, uma perda de mais de 65%. Ou seja, se confirma, né, aquelas notícias de outras varejistas aí de moda querendo, né, estando de olho aí na Marisa, talvez esse cenário de prejuízo possa ser revertido, né, Alex? Eu acho que não só essa relação de aquisição, Débora, mas até os próprios números operacionais, né? O varejo, né, isso não é uma grande novidade, né? Foi muito atingido durante a pandemia. Inclusive, como falamos, né, dos números da C&A agora há pouco, mostraram-se, né, inclusive um certo alívio, né, em números de geração de caixa em relação a lucro, mas ainda não chegou, né, Débora, um dos melhores patamares possíveis e ainda tem, né, olhando para o cenário macro, né, uma grande chance, né, da companhia ainda performar. Claro, depende de diversos fatores, inclusive até a própria companhia na parte de investimentos, né, inclusive no seu braço de venda, sortimento, mix, né, tecnologia, mas olhando para o cenário macro, ainda a gente tem muitos argumentos, Débora, que a gente pode olhar, né, principalmente, claro, né, uma aquisição pode ser um trigger, né, pode ser um driver de valor, mas ainda no Brasil, né, a gente tem muitos argumentos, né, que podem, inclusive avanço da vacinação, avanço de PIB, né, tudo isso que a gente vem sendo discutido ao longo dos últimos dias, né, Débora? Boa, Alex. Então vamos lá, vamos ver aí os números de Marisa. Vamos passar aqui, deixa eu só voltar aqui na apresentação, para a gente já começar aqui a falar dos números da Marisa. Agora vamos lá. Agora sim. E o que nós temos aqui para a gente comentar um pouquinho da apresentação de resultados do segundo trimestre da Marisa? Nós temos aqui destaques operacionais, né? Receita impactada em grande parte pelas restrições, né? Como todo mundo já sabe. Vendas de plataforma digital com forte crescimento, então, ou seja, não só a C&A, não só a Renner, mas também a Marisa vem apresentando ganhos consistentes na plataforma digital, apesar do impacto das vendas e resultados em geral, né? Ou seja, colocando tudo isso na balança. Os pilares de operação continuam avançando de forma positiva, estoques em nível mais adequado e com melhor qualidade, né? O SG&A reduzido de forma estrutural, ou seja, os gastos gerais administrativos, né, funcionários, tudo isso que engloba, né, todo o gasto, né, operacional vem sendo diminuído em sua estrutura, tornando uma plataforma mais enxuta e de uma forma mais operacional, ou seja, diminuindo o número de funcionários, mas não consequentemente diminuindo a qualidade. Tá? Quando a gente vê aqui o M-Bank, né, com carteiras recuperáveis já próximo do nível regular e com PDDs abaixo dos níveis históricos, ou seja, a gente está vendo inadimplência de patamar mínimo, ou seja, pessoas pagando de forma mais rápida, né, de forma
de acordo, né, com o cronograma do vencimento, e ao mesmo tempo traz, né, um alívio, né, e uma esperança ali que pode ter uma expansão de carteira de crédito, como a gente estava até conversando, né, com os principais grandes bancos do Brasil, trazendo essa leitura na parte de crédito e também um aumento do consumo, né, com uma demanda reprimida de forma geral. Posição de caixa e alavancagem nos mesmos níveis do ano anterior, ou seja, não apresentando ali uma grande novidade, rodando ali no histórico. E aqui nós temos, né, vendas e varejo e same-store sales, né, vendas das mesmas lojas, né. Em relação à evolução e abertura de lojas, né, a gente está falando aqui em relação a 63% das lojas com restrição de horário, 35 lojas abertas ali de forma total e 3% das lojas fechadas, né. E na média, 65%, né, do parque de lojas com algum nível de restrição de horário em maio e junho, teve uma forte retração de fluxo a partir de junho, e também importante ganho de conversão, tá? Isso que a gente consegue entender numa leitura desde abril de 2021 até agora, tá? Então a gente consegue entender ali que lojas abertas de forma geral chegaram-se ali a 13% em abril, ultrapassando 35% em junho, claro, né, com a melhoria do cenário macro. Aqui falando de receita líquida, né, do varejo, a gente consegue observar ali uma alta, né, forte ali de 492 milhões comparado com o ano passado que ficou em 149 milhões. E o same-store sales caindo 6%, tá? Ou seja, mesmo com 2019 a gente consegue entender, né, que ainda teve um patamar ainda positivo e 2018 também, ou seja, ainda tem aí um grande avanço a ser percorrido referente a tanto às vendas mesmo às lojas, tá? Referente a dias comparáveis, né, referente a varejo, a gente consegue ver que teve uma queda do fluxo e volume por conta do fechamento parcial de lojas e o arrefecimento do consumo em julho, tá? Então aqui a gente consegue entender, né, que a companhia ainda tem uma grande frente ainda a ser percorrido, comparando, né, as dias comparáveis com o varejo em 2019, tá? Então, ou seja, a companhia ainda não se recuperou 100%. Na base de varejo digital, na parte do digital, né, a gente tem a evolução do same-store sales por canal de venda. A gente tem aqui a loja física se recuperando de uma forma muito rápida. O canal digital também, né, que vem sendo acompanhado logo aqui. E o varejo total, né, ultrapassando aqui, chegando um pouco mais de 7,8%. Ou seja, vendas de canais digitais, 142% a mais que 2019, 14% a mais de venda digital, né, comparado com 2020, em torno de 14% das vendas totais do varejo, tá, são vendas digitais, ou seja, a companhia também vem aumentando o número de conversões, como nós vimos também no slide anterior. Participação das vendas digitais, né, 67% das vendas digitais foram originadas pelo app, ou seja, quase ali 70% das vendas, né, ou seja, um pouco mais ali, né, chegando ali em torno ali de 2/3, e 8 milhões, né, um pouco mais de 8,8 milhões de downloads até o fim de segundo trimestre de 2021, quando a gente fala aqui de aplicativo, tá? Então, a venda de app, a gente consegue ver claramente, né, os canais digitais como o site, né, e outras iniciativas diminuindo a penetração, ao mesmo tempo o aplicativo ganhando força, ou seja, trocando ali basicamente, né, a canalidade, ou seja, os consumidores, né, se adequando e tendo aí maior preferência em consumir pelo aplicativo, tá? São um pouco mais de 67%. Referente aqui à margem bruta e estoques, né, também a gente consegue ver aqui uma gradativa recuperação de margem bruta logo aqui, olhando, né, referente tanto a mês de abril de 2021, agora olhando para o segundo trimestre de 2021, e também estoques, né, referente a números de peças, a gente está falando de mais de 21 milhões de números de peças. Claro, a gente consegue observar aqui no histórico, né, olhando desde o ano passado, a gente consegue ver, né, uma relação, né, histórica em equalização, né, de número de peças referente a sortimentos, que também é um ponto positivo para a cadeia de supply chain, e uma redução, né, também de 50%, né, market hours, né, referente à média no mesmo período nos últimos 2 anos, tá? Olhando aqui referente a despesas operacionais do varejo, né, a companhia trouxe ali um aumento de despesa, né, mais uma redução de 6% nominal referente a 2019, olhando aqui principalmente esse número, que era 213 milhões, chegou a 201 milhões, mas referente a um aumento, quando eu falei que foi 2020, comparando a redução de despesa estrutural com destaque para o projeto de eficiência operacional, ou seja, a companhia não necessariamente precisa diminuir o quadro de funcionários, né, a sua estrutura como um todo, que ela vai perder qualidade, ela consegue melhorar a sua eficiência operacional e ganhar escala referente a esses números. Olhando para a G&A, né, teve uma redução de 18% nominal das despesas de G&A com 2019, refletindo ganhos com eficiência e com destaque também para a automação de processos, ou seja, digitalizando mais processos, consequentemente, folha de pagamento menor, ou seja, menos funcionários envolvidos, né, menos gastos, né. Aqui a gente fala de EBITDA consolidado, né, recuperação, apesar dos desafios nos termos de crescimento de vendas, né, ou seja, a companhia ainda não chegou nos melhores momentos, mas ainda está caminhando, ou seja, está conseguindo, né,
se recuperar e mostrando também força nos seus canais digitais que contribuíram para esse número. Resultado líquido também, né, também processo de recuperação, né, refletindo os impactos da pandemia com fluxo, né, em lojas por vendas parcialmente compensados pelos ganhos de eficiência, com, né, um menor D&A e também um aumento na parte de crédito que a gente fala aqui no mBank, né, ou seja, menor PDD, né, ou seja, menor inadimplência e também expansão da carteira de crédito que reflete uma demanda reprimida do varejo, uma recuperação por parte de números consolidados. Referente a endividamento líquido, né, a gente está falando aqui de números de 363 milhões de reais, menor que 2020, né, 12,8% menor, que tem uma variação da dívida bruta de 52 milhões, uma variação de caixa e aplicações de 7 milhões, uma variação de cartões de terceiros de 113 milhões de reais que fizeram, né, diminuir esse número aqui comparado com o ano passado. E quando a gente fala de NPS, né, de Net Promoter Score, que mede a satisfação do cliente como um todo, né, eles ultrapassaram o target de NPS em todos os meses de 2021, quanto nas lojas físicas, quanto no canal digital. Tá? Então a gente está falando aqui de um NPS de 77%, né, no ano 2021 e comparado, né, com o ano passado que ficou em 57%. Então, ou seja, a companhia melhorando, né, ou seja, adotando automação, melhorando também ao mesmo tempo, né, tecnologia, sua cadeia de suprimento, lançamentos, né, ou seja, trazendo disponibilidade de peças, está falando um pouco mais de 21 milhões de peças. Isso traz satisfação para o seu cliente, consequentemente com a abertura, né, ou seja, com a volta de menos restrições nas lojas. E isso mostra, né, claramente a satisfação, né, dos seus clientes pela marca da Marisa, tá? E aqui nós comentamos, né, inclusive, de alguns números financeiros, então nós temos aqui né, o consenso do mercado, né, tanto de EBITDA quanto lucro, que a gente sempre comenta aqui, né? Ou seja, o EBITDA, o mercado espera, né, no ano fechado de 2021, 265,5 milhões. No ano que vem o mercado já espera esse número que ultrapasse 350 milhões. E no ano de 2023, um pouco mais de 555 milhões de reais, tá? O mercado também espera que em 2023 a companhia já tenha aí um lucro líquido ajustado de 116 milhões de reais, que no ano que vem o mercado também espera um pouco mais de 27,91 milhões de reais de lucro no ano que vem. A gente está falando aqui do ano consolidado, ou seja, o ano fechado, tanto 2021, 2022 e 2023, logo aqui nessa tabela. E olhando aqui para o ponto final, né, nós temos aqui referente a preço-alvo, são 3 analistas recomendando neutro e 2 analistas recomendando compra, Bradesco BBI recomendando compra a R$11, HSBC recomendando neutro a R$8, Banco BTG também neutro, também a R$10, e também Brasil Plural também colocando a R$10 de preço-alvo, Débora. Então esses são os principais números que nós temos aqui para comentar sobre a Marisa. Perfeito, Alex. E a gente vai ficando por aqui, porque já está chegando aqui o BMC Now com o Rafa e também com a Hanna trazendo as últimas notícias do mercado. Então a gente se despede, lembrando que amanhã teremos por aqui BMG. Vamos continuar falando aí desse setor de bancos por aqui, né, Alex? É isso aí, a gente sempre traz as principais notícias e também, claro, né, as companhias que reportaram, né, resultados do segundo trimestre. E daqui a pouquinho, Débora, a gente também estamos trazendo. Esperar aí daqui a pouquinho terceiro trimestre, quarto trimestre, pois a gente sempre passa aqui todos os trimestres das maiores companhias e também, claro, né, sempre ligadinho aqui no chat, coloquem as companhias que vocês querem, que você veja aqui na nossa programação do BMC News, que a Débora está sempre ligada aqui para a gente trazer o conteúdo alinhado aí que vocês querem, nos principais notícias e também, claro, os números operacionais e financeiros das companhias, Débora. É isso mesmo, Alex. Lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, pelo nosso Instagram, @bmc.news, onde o Alex também sempre faz uma live de fechamento com o Rafael Lara. Além do nosso portal, claro, que tem atualização minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas você fica agora na nossa programação com o Rafael Lara e com a Hanna Beltrão no BMC Now. Até amanhã, tchau, tchau.